Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. A live de hoje está repleta de informações. Nós estamos trazendo duas especialistas em direito imobiliário, que é a Ludmila e a Adriana. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo no YouTube. Para quem está entrando aqui no Instagram, o link da aula, que leva vocês direto para a aula ao vivo, está aqui na minha bio. Então é só acessar, clicar no link que vocês vão direto para o YouTube. Lá no YouTube a gente vai ter mais participações, vocês vão conseguir visualizar a Adriana e a Ludmila e enviar as dúvidas para ela. Então, para quem está chegando aqui no Instagram, só clicar ali no link da minha bio que já vai direto para o YouTube. E o pessoal daqui do YouTube, fique à vontade para mandar as suas perguntas. A Ludmila e a Adriana são especialistas em contrato, sabe tudo de contrato, de mão de obra, contrato de empreitada, que é uma dúvida recorrente aí entre os profissionais da construção civil. O que eu mais recebo aqui são dúvidas. Como é que eu posso contratar, Kleber? Tem que ser CLT? Pode ser contrato? Eu tenho medo de sofrer processo trabalhista. Então, hoje é o dia de vocês aproveitar do conhecimento delas aí e aprender tudo sobre contratos. Ludmila e Adriana, muito obrigado por estar aceitando o convite e participar aqui com a gente da live. Fiquei muito satisfeito por vocês estarem aceitando o convite. Seja muito bem-vindo, pode ficar bem à vontade para passar o conhecimento para o pessoal que nos segue aqui no Instagram e os inscritos aqui no YouTube. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá todo mundo já nos ouvindo? Está sim, todo mundo está ouvindo okay? Vocês. O som tá bom? A imagem tá ok? Responde pra gente aí, pessoal, no chat aqui, se vocês estão escutando bem, se estão visualizando a Ludmila e a Adriana bem. Responde pra gente aqui no chat. Vai dando um feedback, né? Para que a gente possa fazer essa live e chegar para vocês da melhor forma, com um som bacana, imagem legal. Isso mesmo. Pessoal, a Ludmila e a Adriana, ambas são advogadas, tá? Elas são especialistas em direito imobiliário, não é isso, Adriana? E sabe tudo de contrato aí, contrato de mão de obra, contrato de empreitada. O Robson tá tudo não, mas um pouquinho. Nós vamos compartilhar aqui as nossas experiências aí. Boa noite, Kleber. Boa noite, pessoal. Tá bom aí? O pessoal tá dando retorno pessoal, aí, tá? O Robson está dizendo que o som, a imagem tá tudo ok. O Carlos Andrade está dizendo que tá tudo ok. A Tiele Tolentini, boa noite, seja bem-vindo, Tiele. Diego Rodrigues, boa noite. Carlos Andrade, o Tiago que estava nos auxiliando um pouco tempo atrás aqui, disse que está tudo ok. Que bom. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre contratação de mão de obra. Então, para você que é engenheiro, que é empresário, construtor, fique com a gente aqui até o final que vocês vão sair daqui com muito conhecimento, porque a Ludmila e a Adriana é fera nessa área. Então, antes de iniciar a nossa aula aqui, eu queria que vocês respondessem aqui no chat de onde vocês estão assistindo essa live. Eu estou aqui no interior da Bahia, aqui no sudoeste da Bahia, entre Vitória da Conquista e Guanambi. A Ludmila e a Adriana estão em Uberaba ou Uberlândia? Uberaba, isso. Então, lá em Minas Gerais. Eu quero saber de vocês, de onde vocês são. Diz pra gente aqui no chat aqui, para dar esse tempinho, esperar que o pessoal chegue aqui pra gente começar a nossa live, tá? Oi, fala com o pessoal aí, quem estiver ao vivo conosco até o final vai ganhar material. Nós vamos enviar material que nós fizemos exclusivo para quem estiver ao vivo conosco. Aí, olha que notícia boa, tá vendo, pessoal? Quem tiver ficar ao vivo aqui até o final da live vai ganhar um material exclusivo que a Ludmila e a Adriana preparou para vocês, tá? Isso mesmo. Fala um pouco desse material aí, Adriana e Ludmila. Foi um resumo, né, que nós fizemos aqui do que vai ser falado, os tópicos principais que devem constar nos contratos que nós vamos falar essa noite. Olha que interessante. Então, pessoal, a Adriana e a Ludmila prepararam para vocês um resumo dos tópicos mais importantes que elas vão citar aqui na live, tá? Então, além de vocês adquirir o conhecimento aqui que elas vão passar através de vídeo, vocês vão ter condições de ter esse material para consultar quando precisar. Então, antes de começar a aula aqui, eu só vou ler os comentários das pessoas que estão participando aqui. O Diego Rodrigues está dizendo que ele está lá em Fortaleza, no Ceará.
O Carlos... Ontem nós fizemos, ontem sexta, né? Fizemos uma consultoria com uma pessoa de Fortaleza. Olha, que bacana. O Carlos Andrade está dizendo que ele está em Lages, interior do Rio Grande do Norte. Que legal. A Tiele Tolentino, ela é de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia, minha conterrânea, baiana também. O Robson Monteiro está em Missão Velha, no Ceará. E está todo mundo participando aqui da nossa live. Então, fique bem à vontade, pessoal. Muita gente do Nordeste. Muita gente do Nordeste. Pessoal do Nordeste. Bem participativo o pessoal do Nordeste aqui na nossa live. Ouvir as mineirinhas aqui, o sotaque das mineirinhas. Então, pessoal, pode ficar à vontade. Elas vão iniciar o conteúdo delas. Se você tiver dúvida sobre o tema que está sendo falado, é só digitar aqui no chat que eu vou passar para elas, tá? E o pessoal do Instagram aqui eu vou convidar mais uma vez, tem pessoal aqui de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Tem outra pessoa aqui do Aquirás, no Ceará. Tem gente aqui do Brasil todo. Tem o Igor, do Rio de Janeiro. Muita gente aqui, bastante gente. Então, para quem ficar até no final da live, vai receber o material aí que a Ludmila e a Adriana confeccionou com muito carinho para vocês, tá bom? Então, meninas, ficam à vontade, agora é com vocês. Vamos lá de conhecimento. Vamos lá. É interessante que vocês se apresentem. Essas duas formas, nós vamos falar de duas formas de contratação pela CLT. É CLT, mas porém menos onerosa, não é essa contratação aí por prazo indeterminado. E nós vamos falar de duas outras formas de contratação fora da CLT, que não é seu empregado. Nós vamos começar a falar da CLT. Então, eles vão ser seus empregados, porém menos onerosas. São o que a reforma trabalhista trouxe para a gente, essas possibilidades. Tá, então a gente vai falar de duas formas. De duas formas de contrato. Porque assim, são como se fosse espécie. A gente vai falar de contratos que estão dentro da CLT, mas que são menos onerosos, porque não tem que pagar todas as verbas. E a gente vai falar de outros dois contratos que estão fora da CLT. O que isso significa quando a gente fala dentro e fora da CLT? Se está fora da CLT, não precisa registrar a carteira, não precisa anotar na carteira, tá? Sim. Essa é a diferenciação que nós fazemos. A gente escolheu esses 4 que são muito recorrentes e são os 4 que têm mais incidência na construção civil, né? O contrato por obra certa, que o pessoal está respondendo aí, se conhece? Vamos ver aqui, pessoal. Pessoal, vocês conhecem o contrato por obra certa? Responde para mim aqui no chat, que a Ludmila e a Adriana vão falar sobre esse tipo de contrato. A Tiele Tolentino disse que ela não conhece. Esse obra certa eu posso contratar como pessoa física. Eu acho que as meninas vão falar mais sobre isso no decorrer. Ela está perguntando se pode contratar como pessoa física o contrato de obra certa. Sim, pessoa física pode contratar a pessoa física sem nenhum problema. Pessoa jurídica pode contratar uma pessoa física também, sem problemas. Que bacana. Por obra certa. Hoje, só pegando um espaço aí, Ludmila e Adriana, nós temos muitos profissionais que trabalham com construções financiadas. E a Caixa, hoje, ela não exige que você seja uma pessoa jurídica. Então, aí gera muitas dúvidas na cabeça dos profissionais que começam a trabalhar como autônomo. Nós temos clientes que não tem empresa, não tem CNPJ, faz todos os contratos pessoa física, tranquilo. Então, tanto pessoal, pela CLT quanto fora da CLT, tranquilamente. Então, todos esses contratos que nós vamos falar, nós vamos reformando, mas pessoa física pode contratar outra pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, pode contratar a pessoa física. A gente, dentro de cada modalidade, a gente vai ressaltando aqui para vocês. Bacana. Vou falar da obra certa então. Posso ir? Pode ir. Natália falou que ela não conhece. Então tá. Matheus também disse que não conhece o contrato de obra certa. Então fica aqui que as meninas vão falar sobre esse contrato. Esse contrato por obra certa, ele é um contrato que a gente fala por prazo determinado e está previsto na CLT. O que significa, Ludmila, um contrato por prazo determinado? Que ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Esse tipo de contrato, a lei fala que ele não pode ultrapassar 2 anos. E você vai contratar aquele funcionário
para uma obra específica. Então, vamos imaginar que você está começando e que você não tem, né, um grande movimento na sua empresa, não tem uma demanda muito alta, você está começando com uma obra. Você tem certeza que você vai finalizar aquela obra, né, vai terminar aquela obra, mas você não sabe se dentro desse período a gente corre atrás e vai pegar outra. Então, você pode contratar aquela equipe por obra certa, ou seja, aquela equipe vai ser contratada para executar aquela casa, aquele imóvel que você acabou de fechar ali com o seu cliente. Pode ser da base ao acabamento, ou pode ser só uma etapa, ou pode ser todas as etapas da obra. Aí você, conhecendo o seu negócio, formaliza esse contrato com o prestador de serviço. Aí esse contrato você pode, por exemplo, uma obra aí pelo Minha Casa Minha Vida, uns 40, 50 metros quadrados, em 6 meses geralmente dá, né, para começar e terminar. Então você pode fazer um contrato por 6 meses. Se acontecer algum imprevisto e for preciso prorrogar, esse contrato pode ser prorrogado ilimitado, tá? Até 2 anos. Então, dentro de 2 anos, se você precisar prorrogar 10 vezes, você pode prorrogar. Se precisar prorrogar 5 vezes, pode prorrogar. Mas dentro do período de 2 anos. Aí vamos imaginar que você gostou muito da equipe, tá dando muito certo, porque a gente sabe que aqui tem os prestadores de serviços preferidos. Tem gente que fala, esse aqui não pode sair, que ele é muito bom. E aí o que você faz? Você vai segurar esse cara. Então você vai fazer essa contratação, vamos imaginar que ele ficou 2 anos com você, aí você espera 6 meses e fala, ó, eu vou ter que esperar 6 meses para eu te contratar de novo por obra certa. Aí você espera 6 meses que a lei fala, que é um período que ele tem que ficar lá, aguardando, aí você pode contratar ele de novo. Aí você pode contratar ele por qualquer período, no máximo de 2 anos. Então, você pode contratar por 1 e prorrogar por mais 1. Você pode contratar por 2 e prorrogar por mais 1 ano e 2 meses. Ou pode contratar por 2, prorrogar por mais 2, prorroga por mais 2, até dar 2. O importante é que não ultrapasse 2 anos. E se chegar nos 2 anos, aguarda 6 meses para contratar por essa modalidade novamente. Qual que é a vantagem de contratar por obra certa? Como é um contrato que eu falei aqui por prazo determinado, você sabe, né? O dia que vai começar e o dia que vai terminar. Quando terminar esse período, não é preciso pagar o que é o aviso prévio, porque a gente sabe que o aviso prévio, no término de um contrato, ele onera muito, porque é um salário daquele trabalhador que ele recebe. Então, já vai evitar esse recebimento, né, desse direito do aviso prévio e também aquela multa de 40%. Quando o prestador de serviço trabalha e, ao final, ele é dispensado sem justa causa, ou seja, a empresa quis que ele saísse por algum motivo, que não deu certo, não tem mais interesse no serviço dele, tem que recolher uma multa de 40% do FGTS. Então, nesta modalidade de contrato, não tem este recolhimento também. Então, acaba sendo, né, sai um pouco mais em conta essa contratação. Ela é específica, tem a obra, então é uma modalidade que você vai contratar dentro da CLT, por prazo certo, de forma lícita e regular. Se o Ministério Fiscal bater lá na sua obra, você vai estar correto, você não vai ter multa, você não corre o risco desse funcionário pedir reconhecimento de vínculo, porque uma coisa importante da gente reforçar aqui, que depois que o funcionário vai embora da sua empresa, seja ele contratado em qualquer das modalidades que a gente vai falar, ou de informal, ele tem 2 anos para ir lá no juiz e pedir todos os direitos que ele acha que tem. Entendeu? Aí o juiz vai olhar 5 anos para trás e vai falar assim, desses 5 anos aqui para trás você tem direito. Se ele tiver só um, o juiz vai reconhecer um. Então, por isso que é importante essas questões de definição de data, saber o dia que entra, o dia que sai da empresa, porque às vezes ele vai pedir alguma coisa, mas já está prescrito. Aí, quando ele entrar com esse direito, o que é a primeira coisa que você vai alegar, pedir para o seu advogado? Prescrição. Ele não pode mais nem pedir, e você já livre, entendeu? Nem sabe se o juiz vai reconhecer, mas ele nem tem o direito de pedir. Só uma dúvida aqui, deixa eu só te perguntar. Claro. Esse contrato de obra certa, ele necessariamente precisa ter um prazo de encerramento ou pode ser por finalização do serviço contratado? Sempre tem que ter um prazo, ele tem que ter um início e um término, porque ele é uma modalidade por prazo determinado.
e pode ser prorrogado por ilimitadas vezes dentro de 2 anos, tá? Porque assim, a gente costuma muito contratar por serviço. Por exemplo, eu contrato uma equipe de pedreiro para me entregar a casa pronta, por exemplo. Isso pode durar 6 meses, mas aí é ele que vai definir se ele faz em 6 meses ou em 4 meses. Necessariamente ele tem que uma data. Tem que ter uma estimativa. E vamos imaginar que geralmente gasta 6 meses. Não deu 6, aí você prorroga por exemplo, mais 6 meses, ou prorroga por 4 meses. Aí vamos supor que nesses 4 meses já surja outro imóvel, aí você já recontrata ele de novo, entendeu? Mas tem que ter uma estimativa. A lei fala que tem que ter um início e um final, porque ele é um contrato por prazo determinado. Você sabe o dia que ele começa e o dia que ele termina. Entendi. Só mais uma dúvida aqui do Matheus Henrique, para a gente continuar. O Matheus está perguntando se para fazer esse tipo de contrato para pessoa física é necessário fazer algum cadastro em algum órgão ou prefeitura, algo do tipo. Não é necessário. É um contrato... Esse contrato, como eu falei, como ele está na CLT, vai ter o registro, tá? Na CTPS lá do funcionário. Então, como vai ter esse registro, o contador, né, só retificando aqui a informação, vai inscrever ele, por exemplo, no e-social. Né? Se a empresa, por exemplo, for uma limitada ou for optante pelo Simples, for uma EIRELI, independente, o contador vai inscrever ele sim, tá? Porque nessa modalidade de contrato, embora não tenha multa de 40% ao final da rescisão, tem um recolhimento do FGTS, tá? De 8% aí todo mês. A diferença dele é que não vai ter o aviso prévio na rescisão e nem a multa de 40%. E ele pode contratar sendo pessoa física. Ficou claro? Isso. Pode ser, pessoa física. Sim, ficou claro, né, Matheus? Pessoal, pode ficar à vontade para vocês enviar as dúvidas aqui. O pessoal do Instagram. Exatamente. O pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, fique à vontade, tá? Fiquem à vontade, tá, pessoal? O espaço aqui também é de vocês. Se a gente falar alguma coisa, às vezes vocês estão tendo contato com o assunto pela primeira vez e fiquem com dúvida, aproveitem a oportunidade e perguntem, tá? Se a gente falou uma vez não ficou bom, a gente tenta reformular aqui e explica de novo, tá? O Matheus está dizendo que ficou claro o que você falou. Está agradecendo. Obrigado. Tem mais uma dúvida do Diego Rodrigues. O Diego está perguntando o seguinte: ao definir a data de término, se eu romper o contrato antes, estou totalmente isento de qualquer multa? Sim, está isento de qualquer multa. Chegou no prazo final, rescindiu, não tem que pagar nenhum tipo de multa, né? Foi antes, né? Mas ele citou antes. Se ele teve algum problema com o empreiteiro, o serviço não está de acordo, foi acordado, ele resolveu encerrar o contrato antes do tempo. Aí nesse caso, o que a CLT prevê? Quando você está negociando com o seu prestador de serviço, quem você está contratando, existe uma liberdade entre as partes de estabelecer diferente do que a lei fala. O que a lei fala nesse caso? Se a iniciativa de antecipar a finalização desse contrato for do empregador, ele tem que pagar uma multa proporcional a 50% do restante do contrato. Então, vamos imaginar que você fez um contrato de 6 meses. Só que você só ficou 3 meses com esse funcionário, no terceiro mês você já quer rescindir com ele. Aí você vai ter que pagar 50% de multa do que seria devido pelos 3 meses que ele ficaria com você. Aí agora vamos imaginar que quem quis sair antecipadamente foi a pessoa que você contratou, né? O seu colaborador aí. Aí, você, se comprovar que houve perdas e danos por ele estar abandonando o emprego, rescindindo antes, ele tem que te pagar. Por exemplo, aqui em Uberaba, a gente teve um caso de uma construtora que estava lá na fase de bater a laje e estava contando com o funcionário. Ele simplesmente abandonou a obra. E houve um prejuízo porque tinha prazo para entregar, atrasou em 1 semana a obra, porque até que arrumou outra mão de obra para substituir. Então, nesse caso, houve um prejuízo e a gente cobrou dele. Então, pode ser cobrado. Mas isso é o que a lei fala. Mas nada impede que você sente, converse com a pessoa que você vai contratar e fala, vamos pensar aqui. Se a gente precisar rescindir antes, eu tive um problema, você teve, como que fica? Vamos colocar aqui, vamos escrever no contrato, se ninguém paga nada para ninguém, ou se alguém vai ter que pagar alguma coisa, ou se a gente fala que vai ser como está na lei. Então, existe essa liberdade, tá? De conversar, de contratar e definir no contrato. Então, pode inserir ali uma multa rescisória de ambas as partes. Exatamente. Por que existe a lei?
Nos casos de omissão, se ninguém falar nada, aí a lei vem e atua. Agora, se as partes falarem alguma coisa, vamos dizer que não fere o direito de ninguém, não sejam cláusulas desequilibradas, aí a lei não atua. A lei faz o quê? Prevalecer a vontade das partes. Então, por isso que às vezes é importante você realmente escrever a vontade das partes e a não falar nada. Porque quando você não fala nada, aí você vem para a lei pode ser prejudicial, e às vezes é dura, entendeu? Sim, bacana. Então, esse contrato aí, dentro da CLT, ele vai ser seu empregado. Nós vamos falar de outras contratações que não será considerado empregado, né? Ele vai ser um parceiro ali, um parceiro seu. Outra forma dentro da CLT para você contratar e é menos onerosa e que é pouco usada na construção civil, que eu acho que é bastante vantajosa, que é o contrato intermitente. É muito usado aí em restaurantes para contratar garçons. Delivery. É muito segurança também. Assim, porque esse contrato intermitente, você só vai contratar o funcionário. Contratar não, você vai fazer o contrato com ele e você só vai convocá-lo quando tiver demanda. Vamos supor, você faz o contrato aqui com o seu João Pintor. Você iniciou a obra, você sabe que você vai precisar dele ali só no final. Então, a obra está em andamento, você tem um contrato com ele, o tempo que ele não estiver trabalhando, ele não está à sua disposição, você não deve nada a ele. Chegou a fase, a etapa de pintura, você vai convocar. Como que você vai convocar isso? Aí tem que ser por meio de contrato escrito. Essa convocação pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer meio de comunicação ali escrito que vocês combinarem. Você tem 3 dias, tem que convocar o Sr. João, aí, o pintor, 3 dias de antecedência. E ele tem até um dia útil para aceitar, ou ele também pode se negar, ele pode recusar, pode estar trabalhando para outras, porque ele não vai ser seu funcionário exclusivo, tá? Ele pode estar trabalhando para outra empresa e recusar. Então, isso é muito interessante para construtoras. E é bom ter vários funcionários, né? Ter contatos aí de vários funcionários por contratos intermitentes. Ele vai ser seu funcionário, vai ter subordinação, mas ele vai, quando ele não estiver trabalhando para você, porque quando ele é funcionário, se ele estiver trabalhando ou estiver em casa descansando, você tem que pagar normalmente, né? Uhum. Agora, nesse caso, não. Você só vai pagá-lo quando ele estiver trabalhando para você. E caso for rescindir esse contrato, né? Você for demiti-lo, você vai pagar proporcional ao tempo trabalhado. Férias, 13º, FGTS, tudo proporcional. Se ele trabalhou 3 meses no ano, você vai pagar proporcional a esse tempo de serviço. Então, é bem menos oneroso para as empresas. Esse aí também seria no regime CLT, não é, Adriana? Regime CLT. A carteira assinada, regime CLT. Entendi. Então, por exemplo, é uma forma muito interessante, assim, e poucas pessoas têm conhecimento e utilizam. Aqui a gente está inovando até, né, Adriana? Sim. Porque a gente tem incentivado as pessoas a fazer. Eu mesmo não conhecia. Porque é uma modalidade que é muito interessante. Né, como a Adriana falou, se você tiver, por exemplo, 3 bons funcionários, mas você não demanda que eles estejam na obra todos os dias, mas de alguma forma você quer ter contato com eles, você quer chamar, você quer ter algum vínculo, você faz esse tipo de modalidade. Aí, se ele não tem, você tem um segundo lá, aí você chama o segundo e só paga as verbas pelos dias que ele trabalhou. Então, é uma forma muito interessante. Por isso que a gente sempre fala, né, como a Adriana falou no começo, que é muito importante conhecer a demanda da sua empresa, como que é feito seus negócios, porque você conhece agora as possibilidades, conhece a demanda da sua empresa, né, e evita dores de cabeça com a não formalização desses vínculos. Ludmila, e para esse contrato, esse mesmo funcionário ele pode ter vínculos com outras empresas ou ele precisa ser específico da minha empresa? Pode ter vínculo com outras empresas. Entendi. É até interessante para ele que tenha, né? Porque ele só vai receber quando ele estiver trabalhando. Então é interessante. Isso a gente pode aplicar, por exemplo,
quem trabalha com obras pequenas, como é o meu caso, casas, mais voltada pelo programa Casa Verde e Amarela. Tem funcionários que o tempo ali na obra é muito curto. Por exemplo, o eletricista, é coisa rápida. O carpinteiro ali que faz o assentamento das portas, é coisa rápida. Então, acaba que muitos têm dificuldade de contratar essa mão de obra. Não quer fazer na informalidade e tem dificuldade por não conhecer esse tipo de contrato. Isso. Acaba se tornando interessante, né? Nessas possibilidades que você colocou. Isso. O Diego está agradecendo. Você só vai contratá-lo quando tiver demanda. Isso. O Diego Rodrigues, que fez a pergunta aqui sobre o término antes, está dizendo aqui que ficou bem claro o que a Ludmila explicou aí, e a Adriana está agradecendo. E nós vamos começar agora a falar dos contratos que não são regidos pela CLT. E quando a gente fala que não é regido pela CLT, ou seja, ele não é seu empregado. Por isso que nós estamos falando dessa possibilidade de contratar pela CLT, porque vai ter subordinação, né? Você ali que vai tomar as diretrizes ali da sua empresa, né? Coordenar aquele funcionário. E quando ele é contratado ali como um parceiro, como um colaborador, aí já não pode ter essa subordinação jurídica. Então, por isso que é interessante. Não, eu preciso de um funcionário aqui, eu preciso dele como empregado mesmo. Tem dia que eu preciso dele que ele faça a parte administrativa, tal, enfim. Ou é um empregado que eu preciso, um pedreiro, que eu preciso todos os dias ali na obra. Ou não. É o funcionário diamante, né? Aquele que você não quer perder, ele vale ouro. Aí esse aí, meu amigo, é melhor você ter subordinação sobre ele, né? Isso, porque os outros contratos que nós vamos falar aqui, você já não tem possibilidade de horários, né? Claro que a gente vai colocar no contrato, ele tem que cumprir o contrato. Mas já é diferente que você não tem como ali, no caso... Exigir, né? O cumprimento ali, quero que você esteja aqui, eu quero que você faça isso. Você não pode ficar cobrando dele que ele faça de certa forma, né? Quando ele não tem subordinação, ele tem a técnica, ele vai desenvolver a técnica, né? Ele vai fazer da forma que ele entende, né? Ele tem essa liberdade. Bacana. E um contrato que pelo que eu percebi, é muito bom para pequenos construtores, né, Adriana e Ludmila? Porque assim, as empresas grandes, elas já têm toda a estrutura ali de contabilidade, até elas preferem trabalhar com CLT quando é um serviço mais demorado. Claro que também que eu acredito que elas também trabalham com esse tipo de contrato para mão de obra que é mais passageira ali na obra. Mas pequenos construtores que fazem uma casa ali em 4 meses, 5 meses, que não tem uma estrutura, não tem nenhum CNPJ ainda, que eu acredito que pode contratar sem CNPJ também, não pode? Sim. Pode sim. Então, muito bacana. E agora, vamos começar a falar sobre os contratos. De prestação de serviços? Né? O contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada, que é muito usual aí na construção civil. Começar a falar aqui, tem uma dúvida aqui, que acho que é mais voltada à CLT, da Tiele Tolentino. Ela está perguntando o seguinte: pessoal, o recolhimento do FGTS e INSS é sobre qual valor? Exemplo, eu tenho um salário mensal para o funcionário. Segue o valor do sindicato da construção? Isso, segue o valor do sindicato, né? Recolhimento de INSS e FGTS via CLT, normal ali é o valor do sindicato, que o sindicato definiu ali para... Nesse caso do intermitente, se ele trabalhou uma semana no mês, você vai pagar aquela semana e o percentual proporcional. INSS, FGTS, DSTC, tudo proporcional. Trabalhou 3 meses no ano, proporcional a esse valor. O recolhimento do INSS também proporcional. Nesses próximos contratos que vocês vão falar, a gente não tem nada de recolhimento de INSS nem FGTS. É isso? Não. Exatamente, não tem. Então, vai ser contratado como autônomo, né? Então, até aqui, os contratos que elas citaram tem todo o recolhimento de FGTS, INSS. O que muda é a questão de algum funcionário estar ali mais presente na obra, o outro ter essa flexibilidade que vocês citaram. Agora a gente já vai entrar para outra linha de contrato. Diminui, né, o recolhimento aqui, no caso dos 2 contratos, por serem interinice e prazo, terem essas peculiaridades, acaba saindo mais em conta, né, do que aquela contratação por prazo indeterminado. A convencional que a gente conhece, né? Então, exatamente. Igual você falou, se eu sou um construtor, eu tenho obra, por exemplo, eu tenho obra ali durante os 30 dias. Eu estou com um funcionário registrado ali, eu estou pagando normal.
Mas se eu uso o método convencional e eu não tenho obra, ele fica 15 dias em casa, eu tenho que pagar ele mesmo sem trabalhar. Aí tem essas opções que vocês citaram, que é o... A intermitente seria ideal, né? Que aí você, só o dia que você convocá-lo, você convoca com 3 dias de antecedência. Aí tem uma questão, você convocou, ele aceitou, tem multa, e não compareceu, quando ele comparecer, você pode cobrar uma multa de 50%. Ele aceitou e não compareceu, não trabalhou, você pode cobrar uma multa de 50% do dia, da semana, como que ia ser a contratação. E do mesmo jeito, a multa também, caso você convoque, né, e ele compareça para trabalhar, tem outra pessoa lá, ou você entenda que não vai ser necessário, você também tem que pagar 50% da remuneração. Bacana. Então, o que apresentou até agora foi com base na CLT. Agora nós vamos mais voltado para a prestação de serviço, mais profissional autônomo. Isso. Nós vamos falar agora do contrato de prestação de serviços. Esse contrato, os dois últimos que nós vamos falar agora, são os contratos, assim, com a maior demanda aqui do nosso escritório, né, Adriana? A gente faz toda semana, praticamente, assim. Tem o dia que não tem um, tem outro, tem dia que tem os dois. Então, vamos lá. Contrato de prestação de serviço. Esse contrato, o CLT nem passa perto dele. Não tem nenhum direito trabalhista, não se fala em férias, FGTS, nada. Essa modalidade de contratação, ela tem um porém, porque ela não é indeterminada. Você só pode contratar esse funcionário por no máximo 4 anos, esse colaborador. Então, você vai contratar, por exemplo, né? Você já fez aquela uma casa, já tem visibilidade na cidade, a pessoa pensou em reformar, pensou em construir, te procura. Então, você já tem ali umas 10 casas, então você precisa de muitas equipes. Você pode contratar prestadores de serviço, por exemplo, por 2 anos, dentro dessa modalidade de contratação. E depois você pode prorrogar por mais 2 anos, ou pode contratar por um tempo menor e prorrogar por 4. Tá, Ludmila, mas aí vamos imaginar que deu muito certo, eu gostei muito desse funcionário e meu negócio tá saindo de vento em polpa, não para de me procurar, minha demanda tá altíssima. O que você pode fazer? Você pode contratar esse funcionário novamente. Não tem restrição de tempo, diferente do de obra certa, que eu falei inicialmente, ele não tem que ficar lá esperando 6 meses para você recontratar. Então, aqui você, além de ter um prazo maior, 4 anos, você não tem que assinar carteira, não tem que pagar aviso prévio, não tem que recolher FGTS, não tem que pagar INSS, não tem nada daquelas... Somente a remuneração que vocês pactuaram. Exatamente. Combinei que eu vou pagar R$2.000 a cada 15 dias, ou R$2.000 mensais, é o que você vai pagar. Acabou. Não tem todas aquelas outras questões, tá? A não ser que você esteja contratando um microempreendedor individual, um MEI. Aqui tem muita gente que presta serviço com MEI. São Paulo, a gente está atuando com umas construtoras lá, é muito comum. Todo mundo tem MEI. Então, se você vai contratar um MEI que tem um CNPJ, fazer um contrato de prestação de serviço, você pode combinar com ele que aquela taxa que ele tem que recolher todo mês para manter o MEI ativo, você também vai arcar. Pode ser um combinado. Fala assim, enquanto você prestar serviço para mim, eu faço questão de arcar com esse pagamento. Aí ele fica de forma regular, tá prestando um serviço, né, para sua empresa ou para você que é pessoa física, tá? Pessoa física pode fazer esse tipo de contrato e a pessoa física também pode contratar a pessoa jurídica. Aqui não tem nenhum tipo de vedação. Pessoa física pode contratar a pessoa física pode contratar a pessoa jurídica pode contratar a pessoa física, que é tudo liberado. Todo mundo pode contratar todo mundo, tá? Então, existe essa possibilidade. Só que o que é importante? Vai contratar nessa modalidade, seja uma pessoa física, ou seja um MEI, ou seja um outro tipo de empresa, né, enquadrada aí em outra modalidade, faça um contrato. É muito importante que nesse contrato conste qual que é o objeto desse contrato. Ele é um pedreiro, ele é um servente, ele é um mestre de obras, ele é um carpinteiro, ele vai assentar piso. Deixe definido, discrimine qual que é o objeto, discrimine, detalhe da forma assim, mais detalhada possível mesmo, discriminar os serviços. O que ele vai fazer na sua obra?
Isso é muito importante, tá, gente? Detalhe tudo. Toda vez que alguém vai fazer um tipo de contrato, a gente sempre pede, nos encaminhe o que ele faz, todas as possibilidades. Pode ser que algum dia você peça ele para fazer isso, então coloque que a gente vai colocar no contrato e vai escrever aqui. Para quê? Para que essa pessoa, se um dia for lá bater na porta do juiz, não fale, eu fui contratado para fazer isso, mas na verdade minha função era aquela. Para não ter esse tipo de problema, então a gente já consta tudo, tá? Ô, Ludmila, esse contrato eu posso fazer por serviço fechado? Pode sim. Pode fazer por serviço fechado, sem problema. Que bacana. Então... Desde que não ultrapasse 4 anos. Você pode até fazer esse contrato aqui, por exemplo, você vai começar hoje, só que você não sabe que dia que vai terminar. Talvez o empreendimento, talvez você tá com umas casas, ele vai durar 2 anos. Aí você não coloca prazo, só que você tem que observar que ele não pode durar mais que 4 anos. Porque, por exemplo, a gente faz delimitando aqui a vigência. Este contrato inicia, por exemplo, na data que ele está sendo assinado, 18 de outubro de 2021, e ele vai ficar vigente, ou seja, ele tem validade por mais um ano. Então, lá em 18/10/2022, esse contrato ele acaba. Aí, se as partes quiserem, elas têm que renovar. Agora, vamos imaginar que você assine um contrato hoje, mas você não sabe se sua obra vai durar 6, 4, 5 meses. Você não precisa colocar quando que ele vai finalizar. Mas ele não pode ultrapassar 4 anos. Se eles durar mais que 4 anos, vamos supor, dure 4 anos e 4 meses, você se lembrou, cara, esse contrato aqui começou e eu esqueci, não renovei. Pode ser que esses 4 meses fora desse contrato, o juiz reconheça como por prazo indeterminado e faça com que você que contratou pague todas as verbas por prazo indeterminado. Então, pague 13º, férias, FGTS. Então, tem que ficar muito atento a esse prazo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, deu os 4 anos, tem interesse em ficar com o funcionário? Renove pelo período que você achar que será necessário ali na sua empresa, mas nunca ultrapassar 4 anos. Ficou claro? Tem só umas dúvidas aqui. O Diego Rodrigues está perguntando aqui como seria o contrato para o serviço fechado. O serviço fechado, igual eu citei anteriormente, eu tenho as minhas fundações, eu vou lá e contrato um profissional para fazer minhas fundações. Eu tenho minha pintura, eu contrato o profissional através de contrato de prestação de serviço para fazer a pintura. Acabou a pintura, acabou meu vínculo com ele. É isso, né? Exatamente. Esse seria o contrato do serviço. O ideal aí também seria o contrato de empreitada, que eu vou falar agora. Tá, só mais uma dúvida aqui. E com relação à fiscalização trabalhista, é permitido? Se chegar uma fiscalização e mostrar esse contrato, é válido? A empresa não será multada? Não será multada, será válido, desde que observe, né? Esteja dentro desse prazo de 4 anos. E um detalhe, né? Que a gente deixou para falar por último. Lembra que a Adriana acabou de falar da subordinação? Você quer pedir para aquele funcionário que cumpra determinado horário, ele tem horário para entrar, para sair, para almoçar? Então, nesse tipo de contrato aqui, embora a gente saiba que todo mundo trabalhe durante uma jornada, você não pode exigir que ele esteja na obra às 7 da manhã e que ele saia às 17 da tarde. Não existe essa exigência no contrato de prestação de serviço. A pessoa vai executar, vai desempenhar as funções dela, mas dentro do tempo que ela estipular. Vocês podem combinar, aqui é melhor, eu gostaria que você estivesse na obra nos determinados dias da semana e durante este horário. Porque também vai estar um outro funcionário, eu acho que vai acelerar ali a entrega. Você pode combinar, mas você não pode exigir, né? Diferente da contratação CLT, que você fala, estou te contratando para estar lá neste horário, neste dia. Então, aqui tem que tomar muito cuidado, porque o que separa um contrato de prestação de serviços de um reconhecimento de vínculo pela CLT é essa subordinação. Tanto que a gente fala com todo mundo, evite cobrar, por exemplo, você está lá, é engenheiro da obra, está passando para vistoriar a obra, aí você verifica que aquele prestador de serviço não está lá e você liga ou manda o WhatsApp, você não está na obra, eu estou aqui. Não faça isso. Então seria um contrato ideal mais para um serviço certo. Por exemplo, eu tenho um muro para fazer. Eu contrato esse pedreiro para executar aquele muro, o dia que ele terminou o contrato. Porque se fosse um contrato para trabalhar, assim, digamos, na diária ou mensal, seria mais complicado para o construtor estar controlando isso, né? Porque se você não pode cobrar o horário, você não vai conseguir mensurar esse serviço livre.
Medir. Então, Você pode combinar, por exemplo, eu preciso que este muro esteja levantado, ou a parte de alvenaria da casa, em 10 dias. Porque depois desse dia eu vou começar um outro serviço. Aí vamos supor que nos 2 primeiros dias ele nem apareceu na obra, não trabalhou. Você precisa em 10. Se ele conseguir fazer em 8, problema dele, entendeu? Você não pode cobrar que os 10 dias ele esteja lá 5 horas por dia. O Diego fez uma pergunta aqui relacionada a isso. Eu posso exigir produtividade mínima no contrato de prestação de serviços? Sim, produtividade você pode exigir, que é isso que a gente está falando, né? Pode ter uma cláusula. A cláusula do contrato fica... Quem decide é o advogado e o construtor. Não tem um contrato, assim, digamos, que tem que seguir um modelo. Vocês podem estar definindo isso em cláusulas. Exatamente. Pode ser conversado entre as partes estabelecido. Nos contratos que a gente faz, até tem, além da duração, o horário. Pode ser convencionado. As partes podem falar, você vai trabalhar, você vai ter uma jornada de 7 às 15 da tarde. Ou você vai trabalhar segunda, quarta e sexta, porque você já presta serviço para outra empresa. O que não pode é ser exigido, mas pode ser combinado. Se as duas partes estiverem de acordo, não tem problema. Então, se tiver em contrato que ele vai ficar de 7 às 16 horas na obra, eu posso cobrar isso. Se tiver em contrato. Exatamente. Aí ficou estabelecido entre vocês, né? Vocês combinaram que seria dessa forma. Então, ele se comprometeu que ele prestaria um serviço por aquele período. É igual, por exemplo, assim, vamos imaginar um serviço de eletricista que às vezes a gente precisa em casa. Para trocar um chuveiro que queimou, para olhar uma fiação. Você combina com ele, não combina geralmente? Eu tô com essa fiação, tô com um problema, tô com um chuveiro, preciso arrumar essa luz. Aí você fala, então tá, eu vou na sua casa na segunda-feira, às 15 horas da tarde. Aí ele chega na sua casa, você tá contratando ele para fazer aquilo, ele tem que te entregar aquilo lá pronto. Você quer que ele arruma a fiação, você quer que ele troque as luzes. Só que, por exemplo, eu não sei se ele vai gastar 1 hora, se ele vai gastar 2, se ele vai gastar 3. Ele chegou. O contrato de prestação de serviço é mais ou menos assim. Você sabe que ele tem que entregar um serviço, você sabe que ele vai estar lá na obra, às vezes os dias, mas o que você não pode é ficar naquela exigência de horário. Você chegou lá, tá no contrato que é às 17. Aí você vai falar, você não tava lá às 17. Mas calma, ele tem mais quantos dias para te entregar? Ele vai te entregar o serviço? Entendeu? Então, a produtividade você pode cobrar. E aí, se ele não te entregar também da forma combinada, pode ter multa. É mais ou menos esse paralelo, sabe? Pelo que, não sei se é a mesma coisa que a Adriana vai falar mais à frente, mas assim, pelo que eu entendi, é um contrato vantajoso para quem quer fazer digamos, uma empreitada. Por exemplo, a gente tem muito de contratar um pedreiro para entregar a casa, por exemplo, com a laje batida. Ou fazer o reboco da casa, que ali é mais fácil de você medir aquele serviço. Então, eu contratei meu reboco por R$10.000. Pronto, o dia que você terminar seu reboco, terminou o nosso vínculo. Então, eu acho que é uma forma mais fácil do construtor conseguir medir isso em obra. Sim, também. E outra... Mas o contrato de prestação... Pode continuar, Adriana, desculpa. O contrato de prestação de serviço pode ser pago por diária, assim. Inclusive, é usual na construção civil. Igual a Ludmila falou, a Liberdade, você está contratando um autônomo. Você Sim. não pode, ele não vai ter subordinação jurídica, é exigência, mas desde que vocês assinaram um contrato. Eu trabalho, no caso, condomínio, abre 7 horas da manhã, trabalha dentro de um condomínio fechado, de 7 às 17. Aí vocês estabelecem obrigações, horário e multa. Caso ele não esteja cumprindo ou vocês, aí vocês podem exigir aí o cumprimento, não de forma como você exige um funcionário. É um cumprimento, de acordo com a cláusula, tal, você não está cumprindo, e aí rescindir esse contrato, né? Notificar, rescindir esse contrato. Então pode ser sim pago por diária. E assim, pessoal, é o que eu sempre recomendo ao pessoal, que os meus seguidores, e falo lá para os meus alunos no treinamento, que assim, a importância de você estar sempre procurando um advogado para estar realizando os contratos. Pelo que vocês estão explicando aqui, dá para perceber o quão importante vocês terem essas informações, o que pode, porque assim, não existe um contrato fechado, tem muita coisa que você consegue colocar, a Adriana, a Ludmila, outro advogado vai, já tivemos problemas assim, então, por precaução, é melhor você colocar essa cláusula. Aí, já tivemos clientes que teve problema na execução do serviço, então colocam a cláusula. Então, não existe um contrato fechado, assim, um contrato ele é discutido e depende da realidade de cada construtor, depende da realidade de cada serviço para que
para que seja acordado ali entre as partes, seja bom para ambas as partes, né? Também não vai puxar só por parte do construtor, que seja bom para todo mundo. O consultor também, sempre um contrato equilibrado. O consultor também vai Até ter seus deveres. Até porque se ele não for equilibrado, se ele prevê, por exemplo, o direito só para uma parte, só para o contratante for contratado, esse contrato ele é nulo. Então, todos os contratos eles são bem equilibrados. Tem obrigações tanto para uma parte quanto para a outra. O que eu mais recebo aqui, Ludmila e Adriana, são pessoas me pedindo modelo de contrato direto no Instagram e até alunos do meu curso. Eu falo, gente, não existe modelo de contrato. Cada realidade é uma. Vocês precisam contratar um advogado. Porque, às vezes, o que eles pensam que fica barato, ele pegar um contrato ali e editar, aquilo ali pode causar um problema muito grande. Tanto a contratação de mão de obra, como a contratação vinculada ao cliente também. Com certeza. Que cada obra tem particularidade. O contrato é construído de acordo com a realidade do negócio. Então, as partes têm liberdade. Nós estamos falando agora, nós não estamos falando mais de contrato de CLT, né? Que tem aí a justiça trabalhista amparando, que tem... que não tem essa liberdade. Agora nós estamos falando de contrato entre contratos de pessoas, né, que têm a liberdade contratual. E aqui, o que eu percebo aqui no meu escritório, que cada contrato você vai mudando. Se eu pegar meus contratos, tudo que eu fiz aqui em 2016, cada um é diferente. Tem coisa que você vai aprender que você e seu advogado passaram despercebido e sofreu isso lá na frente. Então, olha, agora a gente já vamos aprender com isso. O prejuízo e o erro de uma contratação em uma obra, ele vai virar uma cláusula no seu próximo contrato, porque você já passou por aquilo, às vezes seu contrato não previa, agora o próximo já vai prever. Você fala, eu tive aqui, mas eu não vou errar. É uma coisa que vai sendo construída. Exatamente, eu e a Adriana, a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente tem consultoras aqui em Uberaba, em outros estados. A gente vê que, às vezes, existe uma peculiaridade, diferença nos negócios. A gente fala, aqui em Uberaba funciona dessa forma. Como que funciona aí? A gente fala, aqui, eles tiveram esse problema, e aí? Aí a gente começa a ver, a gente fala, essa semana, o nosso cliente aqui comentou que tá acontecendo isso, e aí? Aí a gente vai construindo, vai melhorando, aí acontece um problema lá, a gente coloca aqui, a gente vai trabalhando dessa forma. Um detalhe que não tem a ver com contrato de mão de obra, mas eu vou citar aqui que eu acho que é interessante. Por exemplo, a maioria dos consultores nos últimos meses sofreram com o alto dos preços dos materiais. E a gente foi uma pessoa que a gente passou por isso, a gente sofreu, a gente teve prejuízo. Por quê? Porque não foi previsto lá em contrato. Hoje, todo o contrato nosso que a gente faz aqui hoje, a gente lança com algum reajuste de inflação, por exemplo, o INCC da construção civil. Né, de reajuste. Então, o cliente que ele fecha para a gente, ele sabe que se tiver um reajuste nos preços materiais, ele vai ter que pagar isso. É o que as grandes consultoras já fazem. Né? As grandes consultoras já fazem há muito tempo, mas os pequenos não tinham isso ainda porque era muito estável. Você pega uma casa, 6 meses, você está entregando uma casa ali, casa verde e amarela. Então, 2 anos atrás, 6 meses, o preço do material não mudava quase nada. E a gente percebeu que em um ano acumulou mais de 17% de aumento. Então, foi um erro que hoje... Aí eu tenho alguns alunos que vêm aqui, Kleber, mas é difícil você colocar isso e o cliente assinar. Cara, é melhor o seu cliente desistir ali do que você pleitar uma briga com o seu cliente lá na frente. Então... Exatamente. Nesse caso aí, a gente até fez uma live, né, Adriana, sobre isso, e nós até trouxemos um pouco, porque a gente negociou aqui em uma única construtora 22 contratos ativos, mais ou menos nesse nível aí. E se nós não negociássemos, a construtora ia fechar. Por quê? Como que ia assumir esses contratos fechados? Eram contratos mais antigos, né? Minha Casa Minha Vida, que não tinha ainda iniciado a construção. E aí nós elaboramos uma tese, conversamos com todo mundo e conseguimos reverter a situação. A construtora não teve prejuízo, os clientes entenderam. Mas realmente, se o contrato não prevê, por lei fala que não tem direito a reajustar. Então... Isso nós estamos falando do contrato com o cliente, né? Exatamente. O contrato de empreitada com o cliente. Só para a gente citar aí, só para a gente... só para confirmar o que eu falei com você. A importância do contrato. A importância do contrato, e ele vai sendo construído ao longo do tempo. Quando eu chego para fazer um contrato com você, você vai falar, Kleber, a gente teve a situação ali com o cliente, é melhor você fazer assim. Ou eu mesmo já posso levar, olha, eu tive um problema em alguma coisa que eu não deixei claro no contrato, tanto no cliente como de mão de obra, e eu quero ver como a gente melhora isso. Então, exatamente. E a importância de contratar um especialista, né? Porque a gente traz o prejuízo de um construtor, a gente já leva de alerta para o outro. Então, né? pessoal, coloque na mente de vocês que não existe modelo de contrato. Se você pegar modelo de contrato na internet ou de alguém,
está prevendo uma briga aí mais na frente. Pode sair bem caro, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta que antes que vocês continuem com prestação de serviço. A Meire Messia está dizendo aqui, com base na prestação de serviço, se a empresa não recolhe INSS, no caso desse tipo de contrato, o contrato de prestação de serviço, então na obtenção da CND da Receita, terá que recolher tudo normal, pelo pé. Não irá conseguir abater nada no caso de aferição. Exatamente, não vai conseguir por essa modalidade. Na verdade, ela vai fazer o recolhimento de uma vez só no final, quando ela for fazer o zero, porque ela não vai ter o recolhimento mês a mês. Aí tem que ver se a questão aí é o seu cliente que vai recolher, né? É o cliente aí que vai pagar o INSS ao final. Aí depende, por exemplo, da contratação. Nós temos uma cliente de São Paulo que ela está fazendo o contrato agora, ela resolveu registrar os 2 funcionários para vincular esses funcionários na obra, porque senão o cliente X não ia contratá-la, porque ele queria que abatesse esse INSS da obra. Para ele era vantagem, né? Para ela era vantagem. Porque a responsabilidade de recolher o INSS, de pagar o INSS da obra é do seu cliente, o dono da obra, né? Isso acontece muito... Só vai ser da construtora quando ela é a dona da obra, quando ela foi empreitada. Isso acontece muito em obras financiadas. Por exemplo, que você faz tudo em nome do cliente. Então, o vínculo lá com a Caixa é do cliente. Então, toda a documentação que você manda, CNO, a CND, tem que estar tudo no nome do cliente. Às vezes, nós, como construtora, entramos para executar obras, mas tudo continua no nome do cliente. Então, às vezes, quando você faz essa conta, o contrato de prestação de serviço fica melhor e você faz toda a arrecadação de INSS no final da obra, quando você vai fazer o zero. Aí, esse funcionário pode ser registrado tanto no nome... Pode ser no nome da construtora ou no nome do dono da obra, para ter esse abatimento. Nesse caso, ele tem que pôr na ponta do lápis para ver o que vai sair mais em conta para a empresa, né? Isso. Porque com a implementação do zero agora, eles estão, de verdade, Receita Federal, o que eles querem? Eles querem fazer com que as pessoas contratem pela CLT. E aí a forma que eles colocaram era o quê? Vamos dar abatimento do INSS. Só que tudo vai depender da demanda da sua empresa, do número de funcionários que você tem, quantas casas você tem. Então, assim, tem que colocar na ponta do lápis para saber o que é mais viável, tá? Não existe uma fórmula certa, um contrato certo. E às vezes também, Ludmila, é muito normal, o pessoal que começa com construção financiada, a primeira obra dele ali, ele não tem nenhuma estrutura ainda de contabilidade para auxiliar nesse recolhimento de INSS. Então, acaba sendo mais vantajoso fazer o contrato de prestação de serviço e recolher tudo no final. Mas é o que você falou, cada caso precisa ser analisado. E outra questão, precisa também estar acordado isso com o seu cliente, se é ele que vai pagar o INSS no final da obra. Porque às vezes o cliente... a responsabilidade é dele. Mas você precisa colocar isso em contrato, porque depois você fala assim, a responsabilidade é sua, o cliente pode... mas você não me falou disso. Nós colocamos em todos os nossos contratos a responsabilidade de inscrição no CNO é do dono da obra, né? E depois o recolhimento, todas as taxas, todos os impostos, é do dono da obra. Isso é importante estar em INSS. Então, isso já tem que estar pactuado anteriormente. Contrato. Isso é importante estar em contrato, porque assim, a depender da obra é um valor que a gente sabe que não é baixo. Então, quando você chegar lá no final da obra com um choque lá para o seu cliente, tem aqui 4 mil de débito no INSS, ele fala, mas eu contratei você, era para mim não me preocupar com isso, então por isso que precisa ser previsto em contrato. Por isso que é bom ter uma orientação, na hora que você for fechar esse contrato com o cliente, você já saber explicar para ele, ver qual vai ser a opção aí. Às vezes o cliente vai querer registrar o funcionário na carteira no nome dele. Por isso que é bom ter esse conhecimento preventivo, prévio, porque assim, quando a gente sabe quais são os direitos e obrigação, você sabe onde que você pode mexer no contrato, entendeu? Então, tendo esse conhecimento, fica mais fácil de negociar. Aí você fala, por exemplo, aqui eu posso repassar para ele, porque muita gente assume muita obrigação em contrato e acaba tendo prejuízo porque acha que tem que assumir. Só que nem sempre é assim. Existem, obrigações dentro do contrato que pode ser transferido e negociado. E essa questão aí do CNO, do INSS de obra, a gente vê muitos engenheiros que assumem essa responsabilidade, né?
para ele e não é dele. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Isso, falta de conhecimento. A responsabilidade de regularizar, de pagar o INSS da obra é do seu cliente, do dono da obra. Só vai ser sua se você fizer empreitada total. O que é empreitada total? Você pegar do início, desde a fase ali da fundação ao acabamento. Ele não contratou nenhum terceiro, tudo foi você. Se contratou terceiros, foi você que contratou. Então, a obra seria sua responsabilidade. Caso contrário, a responsabilidade é do cliente. Tem mais uma dúvida aqui da Natália Oliveira. A Natália está perguntando o seguinte: qual a modalidade de contrato mais vantajosa para quem vai iniciar a obra de uma casa padrão Minha Casa Minha Vida? Ela está dizendo que ela vai fazer essa obra como PJ, pessoa jurídica, e a estimativa, o orçamento dela, o cronograma dela é de 4 meses. Uhum. Ela vai contratar uma equipe. É muito difícil responder, né? Mas levando assim, em consideração a experiência que a gente tem, as construtoras aqui, geralmente o pessoal faz contrato de prestação de serviço, né, Adriana? Assim, a grande maioria. Eu como construtor, também eu faço isso. Geralmente a gente prefere fazer isso. Ou o contrato de empreitada ou subempreitada, né? A Adriana vai falar agora. O que é o contrato de empreitada? Vou explicar a diferença que eu acho que é melhor para entender. A Ludmila falou do contrato de prestação de serviço. Adriana, antes de você passar para a empreitada, eu posso fazer só uma pergunta? Claro. Como que fica a situação do contrato de prestação de serviço, do primeiro que você falou, quando eu contrato um pedreiro, mas aí ele vem também com uma equipe dele? Nesse caso, vamos imaginar que ele seja um MEI, um microempreendedor individual. O microempreendedor, aqui acontece muito isso, ele pode contratar mais uma pessoa. Então, você vai contratar só o pedreiro e o pedreiro que vai ter a responsabilidade por contratar esse, no caso, servente. O servente vai ser funcionário do pedreiro e não o seu. O seu contrato é com o pedreiro. E se ele não for MEI? Se ele não for MEI? Aí, se ele não for MEI, foi só uma pessoa física da mesma forma. Aí, se você não quiser, aquele prestador de serviço, você quer só o pedreiro, não importa para você quem que é o servente, você tem que deixar estabelecido com ele, ó, eu estou contratando você, eu vou pagar você. Agora, se você quiser trazer seu servente, o contrato dele é com você. Aí, neste caso, para se resguardar, você tem que pedir para ele um comprovante de que o dinheiro que você está repassando para ele está pagando o pedreiro, o servente, para que esse servente não venha te cobrar depois. Porque senão ele fala, não, embora eu estivesse lá sendo contratado, né, pelo senhor João, na verdade eu estava construindo uma casa ali para a construtora Silva Limitada. Aí como que você vai se eximir? Cobrando recibo. Ó, João, eu só vou te fazer o pagamento da próxima quinzena se você trouxer um recibo para mim que você pagou o seu servente. Senão você não vai receber e eu vou começar a pagar ele, né? Tipo assim, então tem que ter... Só que quando você começa a pagar ele, você tá assumindo a obrigação. Então você não pode, você tem que cobrar do João, entendeu? Entendi. Nós até colocamos isso como obrigação no contrato. Apresentar os recibos, né? Todo mês apresentar os recibos quando ele contrata ali ajudante. Sob pena de não receber, né? O próximo pagamento. Isso. Então é uma forma, né? De você blindar essa contratação diretamente com a sua empresa, mas também fazer com que você não acumule um passivo trabalhista, tá? Seria essas duas formas, quando tem MEI e quando não tem MEI. Tá bacana. Pessoal, só antes de a Adriana iniciar aqui no assunto de contrato de empreitada e subempreitada, para quem ficar com a gente aqui até no final da live, a Adriana e a Ludmila preparou um material muito bacana, tá? É um resumo do que ela tá falando aqui, desses tópicos. Tá acabando também, viu? Tá acabando, então aguarde só mais um pouquinho aí. E quem tá aqui no Instagram, clique no link da bio e vem aqui pro YouTube para vocês assistirem a Adriana e a Ludmila. Tá, nós falamos agora, falamos do contrato por obra certa, intermitente, dentro da CLT, prestação de serviços, né? E agora o contrato de empreitada. A diferença do contrato de empreitada, prestação de serviços, nas duas formas você está contratando um autônomo. A diferença é que no empreitada você está contratando ali uma obra, né? Essa obra pode, quando a gente fala obra, ele tem que te entregar pronto. Pode ser a pintura, não é a obra toda, pode ser parte.
Um resultado. É um resultado. Diferente você estar contratando ali o pintor por prestação de serviço, é aquela prestação de serviço. Não, você está contratando a obra pronta, a casa pintada. Entendeu? Poderia ser a casa também. Poderia o contrato de prestação de serviço, a gente fala que é uma obrigação de meio. Por exemplo, eu e a Adriana, nós, como advogados, temos uma contratação de meio. Por exemplo, você chega aqui para nós e fala, eu quero um contrato perfeito, ótimo, que nunca vai me dar problema trabalhista. Se o funcionário bater lá na porta do juiz, nunca vai ter um reconhecimento de vínculo. Eu e a Adriana vamos falar assim para você. Com a nossa técnica, o nosso conhecimento, nós vamos te entregar o melhor contrato. Só que a nossa obrigação é de meio, não é de resultado. A gente não tem como garantir que, mesmo tendo esse contrato, esse seu funcionário nunca vai bater no juiz. Não tem como a gente garantir isso. Então, no contrato de prestação de serviço, embora você pode cobrar a produtividade e a técnica, você está cobrando o quê? Um serviço. Você está cobrando a força de trabalho daquele colaborador. Diferente do de empreitada, que você é uma obrigação de resultado, ou seja, você contratou para entregar a casa até o batimento da laje, então ele tem que te entregar, independente, entendeu? Dentro do período, ele tem que te entregar o resultado. E é muito comum, Deu né? para entender a diferença? Contrato, nós fazemos praticamente todos os dias, contrato de empreitada ou subempreitada. Empreitada é quando você é o dono da obra, você está construindo, vamos supor, para vender. Aí você é o dono da obra, você vai contratar empreitada, ou a obra toda ou parte. Igual a gente está falando aqui, a pintura, a parte elétrica, você contrata ali o resultado. Quando o cliente te contrata, que é a maioria dos casos, você faz um contrato de empreitada com seu cliente. E aí, você, se não tiver nenhuma cláusula proibindo, você pode fazer o contrato de subempreitada, contratar outro profissional. Aí vai fazer esse contrato de subempreitada, tanto a obra toda quanto parte. Mas sempre vai ser um resultado. Aí eu quero contratando o muro, a parte elétrica, a hidráulica. É o resultado. Você não está contratando ali o pintor, você está contratando a casa pintada. Você não está contratando... Só citando um exemplo, Adriana, para ficar aqui mais claro. Tá. Suponha o cliente me contrata para fazer a casa dele, uma empreitada por preço global. Sim. Eu tenho que entregar a casa para eles na chave. Isso, aí você faz o contrato. Com o cliente. E aí eu vou contratar outras pessoas, por exemplo, eu vou contratar uma equipe para me entregar a casa até a laje. Eu vou contratar uma equipe para fazer o reboco da casa, para assentar o piso. A equipe de gesso, a equipe de pintura. Então, eu tenho vários subempreitados ali naquela obra que eu fechei com o cliente. É isso, né? Aqui em Uberaba é muito comum que mestres de obras, que já estão no mercado, têm experiência, tenham as suas equipes. Então, aqui a gente faz muito contrato, né? O cliente chega até a sua empresa e te contrata para fazer uma empreitada. Ele quer que você entregue uma casa com 300 metros quadrados, ele só assina o contrato falando entregue a casa. Aí você não tem uma equipe, você não fez nenhum tipo desse contrato que a gente falou até agora. Aí você fala, mas eu quero pegar tudo isso aqui, a responsabilidade que ele me deu, e quero passar para outro. Então você vai fazer o quê? Subempreitar. Aí quando você vai empreitar, você pode contratar, por exemplo, um mestre de obras que tem a equipe dele. Aí você fala, mestre de obras, eu estou te contratando com a sua equipe e a responsabilidade por todo esse povo que você vai levar é sua. Você pode fazer isso, entendeu? Ou então você vai contratar 3 pessoas da equipe. Aí vamos supor que na equipe dele tenha 10 pessoas e a gente não sabe a forma que ele está contratando. Ele pode ter MEI, ele pode ter prestador de serviços, ele pode ter autônomo sem nenhum tipo de vínculo formalizado. Existem todas essas possibilidades, entendeu? E aí uma coisa importante que você falou aí, tem que observar se no contrato não tem alguma cláusula que impede de você... Veda isso. Por exemplo, que a gente fala muito aqui, terceirizar. Eu não posso terceirizar nenhuma etapa da obra. Tem cliente que chega, Kleber, eu vou fechar com você, mas eu quero aquela equipe própria sua. Não quero saber de você terceirizando para ninguém. Se tiver terceirizando, a gente vai colocar uma cláusula no contrato. Se não tiver, nenhuma cláusula proibindo, você pode subempreitar. Aqui em Uberaba é muito comum subempreitar. Geralmente as construtoras aqui fecham contrato com o cliente, contratam outras equipes que não são equipes, né, ali fixas. Geralmente tem várias obras, então tem vários contratos subempreitados. É muito comum aqui. Mas geralmente só mão de obra, né? Exatamente, só mão de obra. Tá. Antes que você prossiga aí, tem mais perguntas aqui.
Posso falar aqui? Aí, reforçando que você vai terceirizar o serviço, não a sua responsabilidade. A sua responsabilidade perante o cliente, né? Quem vai assumir a responsabilidade ali permanece. É de resultado, né? Você. É o que você falou, Isso. De resultado. Você tem que entregar a casa de acordo com você fechou com a qualidade. Se quem você contratou não fizer o serviço bem feito, quem o cliente vai cobrar de você? Você pode cobrar dele. Tá? Mas o cliente sempre vai cobrar de você. Você não consegue terceirizar a responsabilidade. Porque geralmente o cliente contrata a gente para evitar dor de cabeça com obra. Então, exatamente. Não pense que você vai chegar lá para o cliente, o piso ficou ruim, foi porque eu contratei o empreiteiro. Não pense que vai ser assim. A gente ouve muito. Nós temos um cliente que está nos Estados Unidos e tem a construtora aqui e ele subempreitou. E está tendo alguns problemas, e aí faz reunião, sempre o cliente fala, eu não quero saber, eu não contratei fulano, né? Ele quer saber de quem está lá que ele assinou o contrato, ele não quer saber quem está lá de fato executando, quem que é o engenheiro responsável, ele não quer saber. Ou seja, é igual quando vocês contratam nós duas aqui, a gente passa para estagiário, você não quer saber, mas eu perdi seu prazo, vai me desculpar, mas o estagiário que eu contratei esqueceu, você não quer saber, você me contratou, se eu contratei para um terceiro, né? É a mesma coisa, a sua responsabilidade, você pode, depois, se você tem um contrato com esse profissional, você pode cobrar dele até judicialmente, porque você tem um contrato com ele. Mas com o seu cliente, quem tem a responsabilidade é você. E o cliente, geralmente o cliente que ele contrata por empreitada, preço global, ele não quer saber de nada de obra. De nada. Nada. Exatamente. Você tem que poupar o máximo. Ele paga o preço, mas ele não quer, ele quer saber do dia que você começou, que ele está arcando ali com as parcelas, os pagamentos, de acordo com o acordado, e você vai entregar a casa na chave com qualidade. Por isso que nós colocamos ali cláusulas, responsabilidades, obrigações, questões de pagamento, né? Deles pagarem os profissionais que trabalham. Você está sempre ali fiscalizando, acompanhando aquela obra para evitar problemas, porque realmente ali a responsabilidade teve que refazer uma parede. Eu vou cobrar dele, mas problema seu. Você vai ter que entregar para o cliente e pronto. Tem mais pergunta aqui, viu? Vou ler as perguntas aqui. O Carlos Andrade está perguntando. Nesse contrato de empreitada e subempreitada, alguém vai precisar recolher INSS, seja minha construtora ou meu cliente? Você já falou sobre isso, né? A questão do INSS tem muita dúvida. Nós fizemos uma live, acho que está no meu Insta? Não lembro. Acho que está no meu Insta, falando só sobre contrato de empreitada. O contrato de empreitada é aquele que você faz com o seu cliente, né? Esse contrato. Aí tem vários tipos de contrato de empreitada. A empreitada mista, a empreitada por lavor, a empreitada por administração. Quando você é o dono da obra, você está contratando para vender, você que é o dono da obra, você vai fazer esse contrato. Caso contrário, você vai fazer subempreitada. E quando que a construtora é responsável pelo INSS? Somente quando ela é responsável desde a fase da fundação até acabamento. Não, a parte elétrica não fui eu que fiz. Qualquer outra contratação ali teve terceiros trabalhando e não foi você que contratou, a responsabilidade pelo INSS é do dono da obra. Então, raramente é da construtora, do engenheiro. Somente quando é empreitada global. E outra particularidade? Empreitada total. Outra particularidade. E eu não sei também, né? Uma dúvida muito recorrente, os casos aí das obras que tem até 70 metros quadrados, que é uma residência, né? Voltada aí para famílias, que não teve mão de obra remunerada, que exceção, é muito difícil, né? Você não ter uma mão de obra remunerada. Nesses casos aí, não precisa recolher o INSS, porque você não vai precisar da CND. Não é obrigatório. Muita gente também sempre pergunta sobre isso, né? Só que você tem que preencher todos esses requisitos. Não adianta ser uma casa só de 70 metros quadrados. E o Manual do Cero, que regula tudo sobre essa questão de recolhimento de INSS, fala que só pela obra ser financiada é preciso recolher INSS, tá? Então, se você tem uma obra financiada e ela tem 70 metros quadrados, você vai ter que recolher INSS. Aí, para saber quem vai recolher, se é você o dono da obra, a gente entra para essas regras que a Adriana acabou de expor aqui.
Embora aqui em Uberaba os cartórios não estejam exigindo, né? Mas tem uma novidade. Aqui em Uberaba, os construtores estão tendo uma sorte, porque os cartórios aqui não estão exigindo a CND das obras ainda que financiadas e que tenham até 70 metros quadrados. Aqui está tendo essa benevolência dos cartórios. Aqui também não está exigindo, não. Eles não estão exigindo também a CND, não. Mas, assim, uma particularidade... Aí também não, né? Não. Mas a particularidade de obra financiada é uma novidade que tem no SERO agora. O SERO agora, na DISO não era possível, mas agora no SERO é possível. Por exemplo, mesmo a obra sendo financiada, se ela atender todos os requisitos de até 70 metros quadrados, mão de obra não remunerada, você agora ele tem uma opção lá de você, se você atender todos os requisitos, você consegue zerar o INSS. Você faz o preenchimento normal, só que se a casa for popular também, né, ela vai sair zerada. E aí você vai conseguir emitir a CND. Então, a novidade do SERO aí que ficou bacana. Obra financiada não precisa nem fazer o cadastro, né? Igual você falou. Exatamente. A gente vai fazer uma live sobre o SERO, eu acredito que ainda esse ano, tá? Eu e a Adriana, a gente estava só terminando de fazer um curso e acontece em Uberaba, demanda por essa questão de contabilidade, né? A questão do SERO é até mais parte contábil. Está sendo gigante, então eu e a Adriana resolvemos nos especializar e agregar esse conhecimento para poder melhorar até a assessoria das construtoras. Então a gente está para fazer essa live, então nos sigam, continuem nos acompanhando no Instagram, que vocês vão ficar sabendo o dia, tá? E vocês aproveitem também para tirar todas essas dúvidas de INSS, de SERO da obra, tudo da aferição, tá bom? É um assunto que está com muita demanda porque tem muitas obras financiadas e assim... E dificuldade de encontrar um profissional. Nós temos muita dificuldade de encontrar contadores que conseguem, aí que entende, consegue fazer o SERO, então nós estamos especializando também. Então, não que nós vamos fazer, mas questão aí de orientar, ajudar as construtoras, ajudar aí até os contadores. Contratar, né, profissionais bons, porque tem muita gente que fala, meninas, eu não estou dando conta. O contador aqui, às vezes, tipo assim, faz de tudo, declaração e tal, não é um contador especializado no ramo imobiliário. Aí acaba fazendo várias confusões e acaba trazendo prejuízo para a empresa. Então, minha intenção e da Adriana é nos especializar, agregar esse conhecimento para que a gente possa instruir o contador parceiro que vai trabalhar junto com a gente, né? Porque geralmente a gente trabalha com várias parcerias aí. Quando nós vamos fazer reuniões aí com os contadores, aí nós entendemos que eles não estão entendendo, né? Então conhecendo do SERO. Aí a gente vai ter dificuldade. Tem muita dúvida. Inclusive eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube que eu falei sobre CNO e falei sobre SERO, são os campeões de acesso. E assim, né? Se você olhar abaixo do vídeo, tanto de pergunta, de dúvida que o pessoal vai... eu tenho uma casa assim, eu tenho uma casa assim, preciso fazer isso. Então, é um assunto toda live vem essas perguntas do INSS de obras, SERO. Então, assim, nós resolvemos até fazer o curso, não para fazer o SERO mesmo, mas para ajudar nossos clientes. Pela dificuldade aí da gente entender, de conseguir ajudar, auxiliar nossos clientes. Só continuando aqui, tá a pergunta do Carlos aqui, ele falou sobre o recolhimento de INSS, se é do cliente ou da construtora. A Adriana já respondeu aí que vai depender de como... Raramente é do construtor, raramente. E tem uma particularidade, Adriana, assim, as obras financiadas mesmo, que é financiada em pessoa física, tudo é vinculado à caixa o nome da pessoa. Então, por mais que eu seja uma construtora e eu pego a obra ali empreitada para o preço global, mas a caixa para caixa, teoricamente, eu nem existo. Então, eu faço um contrato entre eu e o cliente e para a caixa quer tudo em nome do cliente. Então, nessa situação, o INSS, a CND, a SCPO tem que ser tudo em nome do cliente. Sim, a responsabilidade do pagamento é do cliente. E assim, como não ser, e assim, quando é pessoa física, você construtor pessoa física, nunca é sua responsabilidade. Nunca só é responsabilidade quando é PJ, construtora e empreitada total. A gente tem uma cliente aqui em Uberaba e que ela é uma pessoa física que constrói, ou seja, a responsabilidade nunca é dela, nem pela emissão, né? A inscrição no CNO, nem pela emissão do CND, é tudo o cliente que faz. Ela nem participa desse procedimento, o cliente entrega para ela tudo pronto. Mas aí tá aquele problema que a gente citou lá atrás, a falta de contrato. Às vezes isso aí não foi citado em contrato. Aí quando você chega com a fatura do INSS para o cliente, que não é baixa, agora com essa atualização do SERO ainda ficou mais alta, o cliente fala, você não falou sobre isso.
Porque quem trabalha com obras financiadas acaba que faz a captação do cliente, aí tem que explicar o que é de curso para não causar aborrecimento. Isso precisa estar em contrato. Exatamente. Então, tem muita gente que começa, não sabe dessas taxas, não sabe de quem é a responsabilidade, não cita em contrato e acaba gerando um conflito ali com o cliente, porque não avisou. E por isso você tem que conhecer, para você assumir essa responsabilidade vai ter um ônus aí, né? Você tem que saber precificar isso, tem que entender na contratação, na hora que você for reunir ali com o cliente, né? Precificar o seu serviço, você já sabe aí. Tem mais uma pergunta aqui, do Hélito Souza. Ele está perguntando o seguinte: a empreitada pode ser com pessoa física, operário e PJ construtor? Exemplo, eu sou construtor e surgiu um serviço específico. Preciso do funcionário por um mês e não quero assinar a carteira. É possível? Sim, vai ser subempreitada nesse caso, né? Ele vai fechar o serviço. Porque assim, a empreitada, só para a gente assim, reforçar que a gente vê assim, ó, que no meio dos construtores, engenheiros, é muito comum vocês denominarem a subempreitada como contrato de empreitada. Só que o contrato de empreitada, tecnicamente, esse nome, ele só é feito entre o construtor, que pode ser pessoa física ou jurídica, e o cliente, que é a pessoa que está te contratando, que também pode ser pessoa física ou jurídica. Tá? Agora, quando você vai contratar mão de obra que vai executar essa casa que alguém te contratou, é subempreitada. Tá? Deu para entender? Ficou claro aí, Wellington? Responde para nós aí. Acho que é isso que ele perguntou, né? Aí se pode ser pessoa jurídica, que ele perguntou? Pode ser como pessoa física. No caso, o operário que ele vai contratar é pessoa física e ele é PJ. Ele vai contratar uma pessoa física. Não existe vedação, igual a gente está falando. Pessoa física pode contratar pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa física, tá? É sem, assim, não tem essa restrição. E assim, principalmente para quem está iniciando nesse ramo de construção, que ainda não abriu uma empresa, não quiser enfrentar os custos ainda, é uma forma até mais, digamos, mais fácil de contratação, né? Porque ele vai procurar um advogado para auxiliar no contrato, às vezes ele não precisa nem de contador, que diferente se fosse na CLT, que ele ia precisar de um contador para fazer toda aquela orientação de recolhimento. Isso, exatamente. Pessoal, o que nós tínhamos para passar para vocês nessa live hoje em relação a essas modalidades, né? Eu e a Adriana, a gente está fazendo live toda segunda, sempre no meu perfil ou no dela. E a gente sempre está trazendo temas recorrentes, temas que, assim, as assessorias que a gente presta aqui, eu tenho durante a semana. Então, sigam a gente está sempre aberta, abrindo caixinha lá, compartilha alguma dúvida que vocês têm, que a gente vai trazendo esses temas, né? Para ir aprofundando cada vez mais nos assuntos, e a gente quer compartilhar conhecimento, né, Adriana, com todo mundo aí. E quem estiver ao vivo aqui conosco, nos chama lá no direct, que nós vamos encaminhar por e-mail, pelo WhatsApp, o material, o resumo de hoje do que nós falamos, e se tiver alguma dúvida também pode nos chamar lá. É Adriana, _Direito Imobiliário. E Ludmila, com D mudo, B Vieira. B de Beatriz, tá? Acho que tá aí. O Instagram da Ludmila e da Adriana tá aqui na descrição do vídeo, pessoal. Só vocês clicar que já vai direto pro Instagram dela. E pro pessoal que tá acompanhando aqui no Instagram. Aí nos lá no direct, fala, eu estava ao vivo lá e quero o material. Aí amanhã a gente encaminha para todos. E pro pessoal que tá ao vivo aqui no Instagram, eu vou fazer um post depois que concluir a live aqui e vou marcar elas, aí vocês podem clicar também e ir lá no direct delas. Eu acho que tem mais uma dúvida aqui. Marisete Alexandre está perguntando o seguinte. A pergunta é: se pode contratar por um mês sem registro de carteira assinada? Ela só fez complementar a pergunta do Alexandre. Então, o Alexandre está dizendo que ele entendeu. O que a gente, assim, não vai conseguir sanar todas as dúvidas, mas o que a gente queria trazer aqui para vocês é que vocês podem contratar, mesmo fora da CLT, e de forma regular, de forma lícita, né? Porque as pessoas aí têm um receio que só é lícito se contratar dentro da CLT. E acabam não contratando de nenhuma forma
e acaba tendo mais prejuízo. Porque se esse funcionário pedir reconhecimento de vínculo, você vai falar, não, era obra certa, não, era intermitente. O juiz não vai aceitar, tá? Porque no silêncio é a regra, que é contrato indeterminado via CLT com todos os direitos. Então, bacana. O Hélito então Souza... é muito comum, né? Pedreiro, como autônomo, é muito comum na construção Ficar civil. na informalidade é muito pior, né? Isso. Aí, contrato de prestação de serviço de empreitada é muito comum. Nós fazemos aí todos os dias, mas tem os requisitos, tem que fazer um contrato bem feito aí de acordo com a realidade aí do negócio. O Hélito Souza está dizendo aqui que ficou claro o que vocês falaram, que nesse caso é um simples contrato de empreitada e que não tem possibilidade de entrar com recurso trabalhista futuramente. Isso, vocês têm que colocar aí na cabeça, pensar assim, que é um autônomo. Então, ele tem a liberdade de contratar. Então, vocês vão delimitar ali no contrato as obrigações, os direitos, né? As responsabilidades suas, as responsabilidades dele. Então, ele vai ser contratado como autônomo. Não vai ter aquela subordinação jurídica que nós falamos como empregado, mas também não vai ter o ônus, né? Que são todos os recolhimentos, todas as despesas aí que você tem como funcionário. Que bacana. O Carlos Andrade aqui está dizendo que ele já está seguindo as doutoras. Que bom. Que bom. A Natália Oliveira está dizendo aqui que a live foi ótima, que ela está agradecendo pelos esclarecimentos. Eu vou perguntar aqui ao pessoal. Pessoal, quem aqui gostou da live? Responde para mim aqui no chat. Vocês gostaram da live? Quer mais live com as advogadas Ludmila e Adriana? Responde para mim aqui. O Rafael aqui no Instagram está dizendo que a live foi ótima. Alessandro, muito conhecimento. A gente dá uma nota boa aí, que nós fizemos um sacrifício, a luz tinha acabado a energia, veio aqui para cá. Gente, hoje foi perrengue, viu? Eu e a Adriana estamos aqui, na verdade, a gente ficou a tarde toda trabalhando, aí eu fui para casa, cheguei lá, desculpa que eu tô sem energia. Tive que entrar na garagem debaixo de chuva e foi tudo improviso aqui, mas deu certo. O André está perguntando aqui, o que vocês indicam para quem quer aprofundar mais nessa área? Algum curso, algum livro, alguma coisa? Indico seguir a gente, que a gente vai compartilhar muito conhecimento toda semana. Segunda-feira, toda segunda pode ir lá. Acompanha a gente no meu perfil e no da Adriana. Ótimo. A Tiele Tolentino... E na dúvida, na hora de contratar, às vezes fazer uma consultoria. Nós temos clientes que a gente presta assessoria mensal e tem clientes também que contratam só para uma consultoria, para realmente tirar dúvidas, para fazer um contrato para ele. Aí quando a gente faz o contrato, a gente explica para o nosso cliente, para ele saber, para ele entender para ele entender o contrato que ele está assinando. Seja acaba tendo autonomia, né? Para ele ter autonomia, seja com o cliente ou com o funcionário. Então é importante as partes entenderem. A gente não só presta um serviço de elaborar contrato, não é esse serviço que a gente faz. Você vai sair, né, de uma prestação de serviço nossas, né, jurídica, sabendo, de repente, construir até um contrato, modificar o contrato com o seu cliente, porque você vai entender as cláusulas, né? O que está ali naquele contrato. Que bacana. E eu e a Adriana, a gente tá aí com meta de 0 juridiquês. Eu não sei se vocês acham, a gente tá tentando se desvincular, porque na faculdade de Direito a gente aprende a falar um monte de termo técnico e latim e tal. Eu e a Adriana, a gente tá querendo sair disso e falar bem numa linguagem, a gente quer deixar de forma clara. A gente quer que os nossos clientes, ou quem, né, contrata vocês, pegue o contrato e fique claro e fale, entendi. Porque o que adianta a gente fazer um contrato com um monte de termo técnico bonito se a pessoa assim não sabe nem o que está assinando? Isso aí é que dá problema. Então a gente tenta deixar o contrato da forma mais simplificada possível, aquele contrato que você sabe exatamente o direito e a obrigação que você tem. É importante, principalmente quando você vai assinar ali com o cliente, você entender, você explicar as cláusulas, né? Então, a gente explica para nossos clientes, faz uma linguagem que ele entenda, que o cliente, né, dele também entenda. Exatamente. E é isso, pessoal. O pessoal tá agradecendo aqui, todo mundo aqui falando que a live foi top. Todo mundo gostou da live, viu? Que bom. O Robson está dizendo que gostou. Que bom. Deixa eu ler alguns comentários para vocês aqui, tá? A Tiele Tolentino disse que foi uma ótima live. O Matheus Henrique está dizendo que a live foi ótima. Parabéns e obrigado, meninas. A Tiele está dizendo parabéns. A Mary Messias disse que gostou da live.
O Robson Monteiro está dizendo que o assunto é muito interessante. Natália Oliveira está dizendo que, com certeza, bastante enriquecedora. O Hélio Souza está dizendo que a live foi excelente. A Mary Messia está dizendo que a live foi top. O Robson Monteiro dizendo que gostou da live. Marisete Alexandre, nota 1000. Aí é a nota que vocês receberam aí, tá vendo? Obrigada, pessoal. Pessoal, que bom, ficamos muito felizes. Agradeço todos pela participação. A live realmente foi muito enriquecedora. A Ludmila e a Adriana têm um linguajar muito que a gente não é acostumado a ver no direito, como elas falou, que todo mundo entenda, né? Tem essa habilidade de falar de forma que não use aquelas palavras só do direito. A gente consegue, como construtor, engenheiro, entender muito bem. Então, parabéns pela didática nessa questão. Mais uma vez, agradeço vocês publicamente aqui por topar fazer essa live aqui com o orçamentista. Acho que eu comecei a seguir a Adriana recentemente, ela me seguindo e eu seguindo ela. E a Ludmila eu conheci através da Adriana. Então, agradeço vocês mais uma vez, agradeço a todos que participaram da live. Com certeza nós vamos ter mais live com a Ludmila e com a Adriana. Só elas me chamarem novamente, eu terei o maior prazer de fazer a live com vocês. Estamos aí à disposição. Então, e parabéns a todos que estão aí, né? Mesmo que a gente tenta falar a linguagem de vocês, às vezes é mais chato o assunto, mas é muito importante, para vocês realmente evitarem aí demandas judiciais, prejuízos aí para a empresa de vocês. Parabéns quem está guerreiro aí até agora. E nos chame lá no direct que nós vamos encaminhar o material. Então, pessoal, só reforçando isso aqui, aí, pessoal. Quem continuou com a gente até o final aqui, a Ludmila e a Adriana preparou um material exclusivo para vocês, tá? Vocês vão entrar aqui no perfil delas aqui, que está aqui abaixo na descrição do vídeo, e dizer, Adriana, Ludmila, eu estava lá na live, quero receber esse material. O material dela está fantástico. Isso mesmo. Elas fizeram um resumo lá com os principais tópicos. Ludmila, Adriana, fica à vontade para fazer as considerações finais. Pessoal, então é isso, né? Mais uma vez, a gente agradece aí pela oportunidade, né, de estar fazendo essa live em conjunto. E espero que a gente tenha conseguido, né, trazer um pouquinho aí do conhecimento que nós temos e da nossa experiência e que vocês possam evitar nessas contratações irregulares. Agora tentem, né, entender aí qual que é a demanda da sua empresa e qual que é o melhor contrato e adeque, né, para evitar prejuízos maiores. E boa noite, qualquer coisa nos sigam, estaremos sempre à disposição, tá? E é isso, gente, obrigada a todos que estão aqui. Gostaria de parabenizar, como o Kleber falou, são construtoras pequenos construtores que estão começando agora, e é muito importante começar do jeito certo, né? Então, vocês estão aqui nessa hora adquirindo conhecimento para realmente fazer o certo e evitar aí demandas judiciais. E é isso, desejo muito sucesso a todos, que vocês tenham aí grandes construtoras, incorporadoras, fechem muitos negócios, muitos contratos, muito sucesso para todos. E as mensagens aqui de parabéns à live não param. O Ícaro Batista está dizendo aqui que a live foi top demais e que ele já mandou mensagem lá no Instagram. Então tá bom. Amanhã a gente responde todos e já encaminha, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez... Sucesso aí para todos. Obrigado a todos, obrigado às meninas, obrigado ao pessoal que participou aqui. A live realmente foi muito enriquecedora. A gente ficou quase 2 horas aqui ao vivo. Nossa! E aí, nos encontramos em outra live. Até, pessoal. Tá bom, então. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal...